Continuidade à nossa NR1, anexo 1, que foi recentemente atualizada pela portaria do Ministério do Trabalho 1419. Anexo 1 da NR1, termos e definições. Agente biológico, micro-organismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função da sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Exemplo: bactérias, vírus linfotrópicos de célula T humana, prion, agente de doença, fungos. Agente físico, qualquer forma de energia que, em função da sua natureza, intensidade e exposição, é capaz de causar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Exemplos: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes. Observação: critérios de iluminamento, conforto térmico e conforto acústico da NR17 não constituem agente físico para fins da NR9. Agente químico: substância química por si ou em mistura que seja em seu estado natural, quer seja produzida, utilizada ou gerada no processo de trabalho, que em função de sua natureza, concentração e exposição é capaz de causar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Exemplos: fumo de cádmio, poeira mineral contendo sílica cristalizada, vapores de tolueno, névoas de ácido sulfúrico. Avaliação de riscos: processo contínuo e sistemático destinado a determinados níveis de risco relacionados aos perigos a que estão sujeitos os trabalhadores, sua classificação e julgamento sobre a necessidade de adoção ou manutenção de medidas de prevenção. Canteiro de obra: área de trabalho fixa e temporária, onde se desenvolve operações de apoio e execução à construção, demolição ou reforma de uma obra. Emergências de grande magnitude: evento inesperado, sem aviso, relacionados aos processos da organização, cujas consequências atinjam, além dos trabalhadores, a população, o meio ambiente. Empregado: pessoa física que presta serviço de natureza não eventual a empregador, sob dependência deste e mediante salário. Empregador: a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Equipara-se ao empregador as organizações, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitam trabalhadores como empregados. Estabelecimento: local privado ou público, edificado ou não, móvel ou imóvel, próprio ou de terceiros, onde a empresa ou organização exerce suas atividades em caráter temporário ou permanente. Evento perigoso: ocorrência ou acontecimento com potencial de causar lesões ou agravo à saúde. Frente de trabalho: área de trabalho móvel e temporária. Gerenciamento de riscos ocupacionais: processo contínuo e sistemático de identificação de perigos, avaliação e controle dos riscos ocupacionais de uma organização, com a finalidade de proporcionar locais de trabalho seguros e saudáveis, prevenir lesões e agravos à saúde relacionados com o trabalho e melhora o desempenho de segurança e saúde no trabalho nas organizações. Identificação de perigos: processo de buscar, reconhecer e descrever perigos à segurança e saúde dos trabalhadores. Levantamento preliminar de perigos e riscos: etapa inicial do gerenciamento de riscos ocupacionais para identificar perigos e riscos com a finalidade de evitar ou eliminar perigos e reduzir ou controlar os riscos ocupacionais evidentes à segurança e saúde dos trabalhadores com a adoção de medidas imediatas. Local de trabalho: área onde são executados trabalhos. Normas europeias harmonizadas: normas técnicas europeias desenvolvidas por Organização Europeia de Normatização reconhecida. A lista atualizada das normas harmonizadas é publicada no Jornal Oficial da União Europeia. Normas técnicas internacionais: normas publicadas por uma das seguintes entidades internacionais: International Organization for Standardization ou International Electrotechnical Commission.
norma técnica nacional ou norma técnica oficial ou norma técnica brasileira. Normas técnicas publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, entidade privada reconhecida com Foro Nacional de Normatização por intermédio da Resolução nº 7, de 24 de agosto de 1992, do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, CONMETRO. Obra: todo e qualquer serviço de engenharia de construção, montagem, instalação, manutenção ou reforma. Ordem de serviço de segurança e saúde no trabalho. Instruções por escrito, quanto às precauções para evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. A ordem de serviço pode estar contemplada em procedimentos de trabalho e outras instruções de SST. Organização: pessoa ou grupo de pessoa com as suas próprias funções com responsabilidades, autoridades e relações para alcançar seus objetivos. Inclui, mas não é limitado, a empregador, a tomador de serviço, a empresa, a empreendedor individual, produtor rural, companhia, corporação, firma, autoridade, parceria, organização de caridade ou instituição, ou parte ou combinação desses, seja incorporada ou não, pública ou privada. Organização contratada, pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços contratada para execução de atividade da organização contratante nos termos da Lei 6.019 de 1974 e suas alterações. Perigo externo: situações previsíveis não controladas pela organização, fora dos limites do estabelecimento, da frente ou local de trabalho, que possam causar lesões e agravos à saúde dos trabalhadores, para as quais se deve adotar medidas de prevenção mitigadoras possíveis. Perigo ou fator de risco ocupacional. Perigo ou fonte de risco ocupacional. Fonte com potencial de causar lesões ou agravo à saúde. Elemento que isoladamente ou em combinação com outros tem potencial intrínseco de dar origem a lesões ou agravos à saúde. Perigo ou fator de risco ocupacional. Elemento ou situação que isoladamente ou em combinação tem o potencial de dar origem a lesões ou agravo à saúde. Prevenção: conjunto das disposições ou medidas tomadas ou previstas em todas as fases da atividade da organização, visando evitar, eliminar, minimizar ou controlar os riscos ocupacionais. Programa de gerenciamento de riscos: conjunto ordenado de ações de organização para atingir os objetivos de prevenção e gerenciamento dos riscos ocupacionais formalmente documentado. Responsável técnico: pela capacitação, profissional legalmente habilitado ou trabalhador qualificado, conforme disposto em NR específica, responsável pela elaboração das capacitações e treinamentos, podendo ser o responsável técnico pelo treinamento. Responsável técnico pelo treinamento: profissional ou trabalhador qualificado ou ainda profissional legalmente habilitado, salvo disposições de NR específica, responsável pela execução do treinamento, podendo ser o próprio instrutor do treinamento. Risco ocupacional: combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à saúde causados por um evento perigoso, exposição a agente nocivo ou exigência da atividade de trabalho e da severidade dessa lesão ou agravo à saúde. Risco ocupacional evidente: situação de risco óbvio e não controlado que não requer análise aprofundada e pode ser reduzido ou controlado pela adoção imediata de medidas de prevenção. Setor de serviço: a menor unidade administrativa ou operacional compreendida no mesmo estabelecimento. Trabalhador: pessoa física inserida em uma relação de trabalho, inclusive de natureza administrativa, como os empregados e outros sem vínculos de emprego. Anexo 2 da NR1. Diretrizes e requisitos mínimos para a utilização da modalidade de ensino à distância e semipresencial. Objetivo: estabelecer diretrizes e requisitos mínimos para a utilização da modalidade de ensino à distância e semipresencial para as capacitações previstas nas NRs, disciplinando tanto os aspectos relativos à estruturação pedagógica quanto exigências relacionadas à condição operacional, tecnológica e administrativa necessária para o uso desta modalidade de ensino.
Disposições gerais. O empregador que optar pela realização das capacitações por meio das modalidades de ensino à distância ou semipresencial poderá desenvolver toda a capacitação ou contratar empresas ou instituições especializadas que a oferte, devendo em ambos os casos observar os requisitos constantes deste anexo e da NR1. A empresa ou instituição especializada que oferte as capacitações previstas nas NRs, na modalidade de ensino à distância e semipresencial, deve atender aos requisitos constantes deste anexo e da NR1 para que seus certificados sejam considerados válidos. O empregador que optar pela contratação de serviços de empresa ou instituição especializada deve fazer constar na documentação que formaliza a prestação de serviço a obrigatoriedade pelo prestador de serviço do atendimento aos requisitos previstos neste anexo e nos itens relativos à capacitação previsto nas NRs. As capacitações que utilizam o ensino à distância ou semipresencial devem ser estruturadas com, no mínimo, duração definida para as respectivas capacitações na modalidade presencial. A elaboração do conteúdo programático deve abranger os tópicos de aprendizagem requeridos, bem como respeitar a carga horária estabelecida para todos os conteúdos. As atividades práticas obrigatórias devem respeitar as orientações previstas nas NRs e estar descrita no projeto pedagógico do curso. Estruturação pedagógica. Sempre que a modalidade de ensino à distância ou semipresencial for utilizada, será obrigatória a elaboração de projeto pedagógico que deve conter o objetivo geral da capacitação, princípios e conceitos para a proteção de segurança e da saúde dos trabalhadores definidos nas NRs, estratégia pedagógica da capacitação, incluindo abordagem quanto à parte teórica e prática, quando houver, identificação do responsável técnico pela capacitação, relação dos instrutores, quando aplicável, infraestrutura operacional de apoio e controle, conteúdo programático teórico e prático, quando houver, objetivo de cada módulo, carga horária, estimativa de tempo mínimo de dedicação diária ao curso, prazo máximo para a conclusão das capacitações, público-alvo, material didático, instrumentos para potencialização do aprendizado e a avaliação de aprendizagem. O projeto pedagógico do curso deverá ser validado a cada 2 anos ou quando houver mudança na NR, procedendo à sua revisão, caso necessário. Requisitos operacionais e administrativos. O empregador deve manter o projeto pedagógico disponível para a inspeção do trabalho, para a representação sindical da categoria no estabelecimento e para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, CIPA. A empresa ou instituição especializada deve disponibilizar aos contratantes o projeto pedagógico. Deve ser disponibilizado aos trabalhadores todo o material didático necessário para participar da capacitação, conforme o item 3.1 deste anexo. Deve ser disponibilizado recursos e ambientes que favoreçam a concentração e absorção do conhecimento pelo empregado para a realização da capacitação. O período de realização do curso deve ser exclusivamente utilizado para tal fim, para que não seja concomitante com o exercício das atividades diárias de trabalho. Deve ser mantido o canal de comunicação para esclarecimento de dúvidas, possibilitando a solução das mesmas, devendo tal canal estar operacional durante o período de realização do curso. A verificação de aprendizagem deve ser realizada de acordo com a estratégia pedagógica adotada para a capacitação, estabelecendo a classificação como conceito satisfatório ou insatisfatório. A avaliação da aprendizagem se dará pela aplicação da prova no formato presencial, obtendo dessa forma o registro da assinatura do empregado, ou pelo formato digital, exigindo a sua identificação e senha individual. Quando a avaliação de aprendizagem for online, deve ser preservadas condições de rastreabilidade que garantam a confiabilidade do processo. O processo de avaliação da aprendizagem deve contemplar situações práticas que representem a rotina laboral do trabalhador para a adequada tomada de decisões com vista à prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Após o término do curso, as empresas devem registrar sua realização mantendo os resultados das avaliações de aprendizagem e informações sobre o acesso dos participantes, os logs.
O histórico do registro de acesso dos participantes, os logs, deve ser mantido pelo prazo mínimo de 2 anos após o término da validade do curso. Requisitos tecnológicos. Somente serão válidas as capacitações realizadas na modalidade de ensino à distância ou semipresencial que sejam executadas em um ambiente virtual de aprendizagem apropriado à gestão, transmissão do conhecimento e à aprendizagem do conteúdo. Glossário. Ambiente exclusivo. Espaço físico destinado do posto de trabalho que disponibilize ao trabalhador os recursos tecnológicos necessários à execução do curso e condições de conforto adequadas para a aprendizagem. Ambiente virtual de aprendizagem. Espaço virtual de aprendizagem que oferece condições para interações síncrona e assíncrona, permanentes entre os usuários. Pode ser traduzida como sendo uma sala de aula acessada via web. Permite integrar múltiplas mídias, linguagens e recursos, apresentar informações de maneira organizada, desenvolver interações entre pessoas e objetos de conhecimento, elaborar e socializar produções, tendo em vista atingir determinados objetivos. Avaliação de aprendizagem. Visa aferir o conhecimento adquirido pelo trabalhador e respectivo grau de assimilação após a realização da capacitação. EAD. Segundo o Decreto 9057 de 2017, caracteriza-se a educação à distância como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Ensino semipresencial. Conjugação de atividades presenciais obrigatórias com outras atividades educacionais que podem ser realizadas sem a presença física do participante em sala de aula, utilizando recursos didáticos com suporte da tecnologia, de material impresso e ou de outros meios de comunicação. Projeto pedagógico. Instrumento de concepção do processo de ensino-aprendizagem. Nele deve-se registrar o objetivo da aprendizagem, a estratégia pedagógica escolhida para a formação e capacitação dos trabalhadores, bem como todas as informações que estejam envolvidas no processo. Os instrumentos para potencialização do aprendizado. Recursos, ferramentas dinâmicas e tecnologias de comunicação que tenham como objetivo tornar mais eficaz o processo de ensino-aprendizagem. Log. Registro informatizado do acesso ao sistema. Exemplo: log de acesso, registro de acesso. Login, registro de entrada. Logoff, registro de saída.